Algumas vezes a gente tem que ser inteligente e, em vez de brigar com a questão, ser flexível e tentar descobrir o que o examinador quer que a gente responda. Afinal, o que é mais importante, ganhar a briga ou passar no vestibular? Hoje eu vou te mostrar um exemplo disso acontecendo na prática. Já deixa o like para não esquecer e vamos para a questão. A questão diz assim: uma influenciadora digital monitora o número médio de curtidas de suas postagens em função do tempo em dias após o lançamento de uma campanha. O número médio de curtidas por postagem no site é modelado pela função logarítmica apresentada a seguir. Então ele dá uma função aqui, 50 log de 2t mais 4, em que t pertence aos naturais. Naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5 números inteiros, certo? De 0 em diante. Além disso, a diferença entre o número médio de curtidas da influenciadora e de sua concorrente em um mesmo dia é dada por diferença igual a módulo do número de curtidas menos 100 com t pertencente aos reais. Agora, o t pode ser quebradinho, né? Ele não precisa ser números inteiros maiores ou iguais a zero. Vamos lá. Com base nessas informações, considere as afirmativas a seguir. Então vamos analisar cada uma delas e a gente vê quais são as corretas aqui e a gente marca a afirmativa correta aqui no final. Vamos lá. O valor de D de 498. Bom, para calcular o D, a gente vai usar esta expressão e a gente sabe que nessa expressão aparece aqui o número médio de curtidas, que é C de T. Aparece o C de T dentro do módulo, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular. Vamos colocar aqui do ladinho, que é o espaço que sobrou. C de T é igual a 50 vezes log de 2t mais 4, com tempo pertencente aos naturais. Nesse caso, a gente vai ter que calcular o C de 498, porque ele está pedindo a diferença no dia 498. Então, C de 498 vai ser 50 vezes log de 2 vezes 498 mais 4. Esse número médio de curtidas para o dia 498 vai ser igual a 50 vezes log. Quanto é que dá essa conta aqui? 498 vezes 2 vai dar, se fosse 500 vezes 2, daria 1.000. 4 a menos, 996. Isso daqui ó, dá 996, mais 4 vai dar 1.000. Portanto, basta saber quanto é que é o log de 1.000, que eu vou fazer aqui, ó, log de 1.000. Na base 10, porque ele não fala qual é a base, quando ele não cita a base é 10, é um determinado número x, né? Tal que 10 elevado a x é igual a 1.000. 10 elevado a x é igual a 1.000. Isso é definição de logaritmo. A base elevado ao resultado do logaritmo é igual ao que está dentro do logaritmo. 10 elevado a x é igual a 1.000, portanto 10 elevado a x é 1.000 é 10 elevado a 3, certo? 10 ao cubo. Cortando as bases, a gente vai ter x igual a 3. Então, o resultado desse logaritmo de 1.000 na base 10, porque 1.000 é 10 ao cubo, esse 10 ao cubo poderia até passar multiplicando 3 aqui, multiplicando, né? 3 log de 10 na base 10. Então, o resultado x desse logaritmo de 1.000 na base 10 é 3. Então, eu posso trocar esse log de 1.000 na base 10, que não aparece aqui, por 3. E aí a gente vai ter o número médio de curtidas no dia 498 vai ser 50 vezes 3. Então ela vai ter 150 curtidas. Aliás, curte esse vídeo e já compartilhe com alguém que você conheça que vai fazer vestibular da FPP também, tá? Me ajuda bastante aqui no canal. Então o número médio de curtidas por postagem no site deu 150. E agora a gente precisa saber a diferença em função do tempo, né? O tempo aqui é 498 também. Eu vou aplicar esta fórmula aqui, ó. Né? Diferença em função do tempo é igual a módulo. Já vou colocar direto C de T, que a gente acabou de calcular, o C de 498, que é 150 menos 100. E aí, isso daqui vai ficar 150 menos 100 é 50, módulo de 50, que é o próprio 50. Então, ele diz que D de 498 é 50. Verdadeira primeira. Primeira tá corretíssima, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso daqui e a gente vai dar uma olhada na afirmativa número 2. Vamos lá? Apagada número 1. Agora vamos dar uma olhada nessa 2, que é o número médio de curtidas da influenciadora ultrapassa 50 a partir do terceiro dia. A gente vai ver que essa foi meio polêmica, tá? Mas vamos dar uma olhada como é que a gente poderia analisar. O número médio de curtidas da influenciadora ultrapassa 50 a partir do terceiro dia. Vamos ver o que é isso. Número médio de curtidas está aqui, ó. Número médio de curtidas é 50 log de 2t mais 4. Portanto, eu quero que esse número 50 log de 2t mais 4 ultrapasse, ou seja, seja maior do que 50
A partir de que dia? Eu quero descobrir o t, certo? Quando é que isso acontece? Quando é que ele fica maior do que 50? Eu vou passar esse 50 que está multiplicando log aqui, eu vou passar dividindo. Vai ficar log de 2t mais 4 maior do que 50 dividido por 50, isso aqui vai dar 1. E a gente sabe que esse 2t mais 4, eu posso aplicar aqui esse 10 é a base do logaritmo, né? Eu posso aplicar aqui a definição mantendo esse sinal de maior quando a base for maior do que 1, porque a base do logaritmo ela pode estar entre 0 e 1, ou ela pode ser maior do que 1. Quando a base é maior do que 1, como no caso do 10, a gente pode aplicar a definição e mantém o sinal de maior, certo? Se a base estivesse entre 0 e 1, se a base fosse 1/10, por exemplo, 1 sobre 10, 0,1, a gente teria que trocar aquele sinal de maior, viraria menor. Então vamos lá, 2t mais 4 tem que ser maior, mantendo o sinal, que 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Aí a gente diz que 2t mais 4, não, 2t mais 4 já foi. 2t é maior do que 10. Eu vou passar esse mais 4 para lá, subtraindo, vai ficar menos 4. 10 menos 4. Portanto, 2t vai ser maior do que 6. Então, o tempo tem que ser maior do que 3. O tempo tem que ser maior do que 3 dias para que esse número médio de curtidas ultrapasse 50. Aqui ficou um problema muito grande, porque o número médio de curtidas da influenciadora ultrapassa 50 a partir do terceiro dia. Eu diria que o correto seria dizer após o terceiro dia. Isso seria o correto dizer, porque o número de dias tem que ser maior do que 3. Então, a partir do terceiro, dá a ideia que o terceiro dia ela já está com um número médio de curtidas maior do que 50, né? Ultrapassando 50. Então, inicialmente, eu havia marcado falsa essa afirmativa. O grande problema é o seguinte, ele queria que você considerasse isso aqui como verdadeiro, apesar de não estar muito legal essa frase dele, tá? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou marcar aqui como falsa, a gente vai resolver a 3 e a 4, porém a gente vai perceber que se eu considerar como falsa essa afirmativa número 2, nenhuma das A, B, C, D ou E, das alternativas aqui vai ser correta. Então a gente vai voltar e vai, né, nessa que a gente ficou, vamos dizer, em dúvida, né? A gente vai voltar e a gente vai acabar considerando ela como verdadeira, para poder ter alguma solução, alguma afirmativa correta aqui, tá bom? Então, isso acontece no vestibular também, você vai resolvendo e às vezes o negócio não está muito preciso, você fica meio em dúvida na linguagem que ele usou. E a partir desse momento você resolve as outras e você vê qual é a mais correta dentre essas afirmativas. Então vamos deixar esse falso só que com um círculo aqui ao redor para dizer o seguinte, se por acaso não tiver uma afirmativa, a gente volta e considera ela como verdadeira, tá bom? Mas você entendeu, né? A partir do terceiro dia, se no terceiro dia não é ultrapassado o valor de 50, então ela começa a ultrapassar, como ele diz que o tempo é natural aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, os números inteiros, né? Então a gente pode dizer que ele ultrapassa somente a partir de valores maiores do que 3, seria a partir do quarto dia, entende? Mas tudo bem, vamos dar uma olhada na 3 e na 4, e aí a gente vai ter que acabar voltando atrás nessa afirmativa, e a número 2 a gente vai ter que considerar como correta. Daí a 2 vai ser verdadeira e vai ter uma das respostas aqui que foi considerada como correta, tá bom? Vou apagar a 2, agora a gente vai fazer a 3 e a 4. Então vamos lá. A número 3 diz que a diferença D de T é nula no oitavo dia. Então vamos ver quando é que essa diferença D de T é igual a zero, é nula, né? E a gente já descobre uma coisa que vai ajudar a gente no quarto item também. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. D de T é igual a zero, é nula quando? Se a gente descobrir que o tempo é 8, aí vai ser D de T é nula no oitavo dia. Vamos lá. A diferença D de T vai depender desse C de T aqui, né? Então vamos fazer essa diferença D de T, que é igual a módulo. Quem é C de T? Agora eu vou trocar aqui dentro para a gente poder resolver. Vai ficar 50, ó, C de T, que é 50 log de 2T mais 4, certo? Então 50 vezes log de 2T mais 4. Fechou? Agora lembra que tem esse menos 100 do lado, né? Eu coloquei o C de T aqui, menos 100. Fechou o módulo. Isso tem que ser, diferença tem que ser igual a zero. É nula, né? Quando é que essa diferença é igual a zero? Bom, módulo disso é igual a zero quando o que está dentro do módulo é igual a zero, certo? Então, módulo de zero equivale a zero. É o único módulo que vale zero. Então, 50 log de 2t mais 4 menos 100 tem que ser igual a zero. Agora eu vou passar esse 100 para lá, vai ficar 50 log de 2t mais 4 igual a 100.
Vou passar o 50 dividindo, vai ficar log de 2t mais 4 igual a 100 dividido por 50, já que ele está multiplicando, vai ficar 2. Agora eu vou aplicar a definição, ó. 10, que é a base, elevado a 2 é igual ao que está dentro do log. Então, 2t mais 4 tem que ser igual a 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é igual a 2t mais 4. Então, 2t mais 4 tem que ser igual a 100, que é 10 ao quadrado. 2t tem que ser igual a 100 menos 4 vai dar 96. E, portanto, a gente descobre que o tempo em dias, né, para que esta diferença aqui seja igual a zero, o tempo vai ser 96 dividido por 2, que vai dar 48 dias. Isso quer dizer que a partir do dia 48, quer dizer, no dia 48, esta diferença é igual a zero. A diferença é nula no 8º dia? Não, no 48º dia é que essa diferença é igual a zero, certo? Então, essa com certeza vai ser falsa. Aí a gente já tem 1 é verdadeira, 2 a gente acha que é falsa, mas vamos ver, a 3 é falsa e a 4 a gente vai resolver nesse momento, tá? Eu só vou apagar aqui para a gente poder ter essa noção da afirmativa número 4, para a gente poder resolver com um pouquinho mais de espaço aí. Pronto, essa afirmativa número 4, ela é um pouco mais difícil da gente enxergar, mas a gente vai ter que fazer o seguinte, olha só. Eu tenho a diferença d de t, e esse c de t menos 100 é a diferença, certo? Ele está dizendo que esta função d de t é crescente para todo t maior do que 8. Opa, peraí. A gente vai dar uma olhada nessa função d de t, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse d de t aqui, e eu já vou trocar esse c de t que aparece aqui dentro, pelo valor dele, que é 50 log de 2t mais 4, certo? Então vamos lá, é módulo de c de t. Quem é c de t? 50 vezes log de 2t mais 4. E esse 50 log de 2t mais 4, eu tenho que lembrar que tem o menos 100 aqui, menos 100, e fecha o módulo. Bom, que tipo de função é essa? É uma função modular. E o que está dentro desse módulo? O que está dentro do módulo é uma função que tem log, é uma função logarítmica. Então, o que a gente precisa lembrar é que toda função logarítmica com a base 10, com a base maior do que 1, ela vai ter um gráfico muito parecido com algo assim, ó. Deixa eu até desenhar bonitinho aqui para você, porque você merece. Olha só, o gráfico de uma função logarítmica vai ser algo parecido com isso, ó. Você já deve ter estudado função logarítmica e você sabe que a função logarítmica é uma função que começa crescendo muito aqui próximo do zero, ela começa crescendo bem rápido e depois ela vai crescendo cada vez menos, tá? Esse é o gráfico básico que a gente sempre usa para y igual a log de x. Isso na base 10, tá? Na base 10. Se fosse base entre 0 e 1, ele seria decrescente, mas seria muito parecido com isso, só que virado, como se fosse espelhado ali em relação ao eixo x. Ele seria assim, ó, tá? Seria uma função mais ou menos assim. Bom, então vamos pensar. Esta função que está aqui dentro, se eu multiplico ela por 50, se eu subtraio 100 dela, o que é esse 50 vezes? Ele vai deixar esse gráfico 50 vezes maior no eixo y, certo? Ele vai esticar esse gráfico. O que vai fazer esse menos 100? Ele vai fazer ele descer 100 unidades. Esse gráfico inteiro ele vai descer 100 unidades. Mas ele ainda não se modificou, certo? E esse 2t mais 4 aqui, ele só vai mexer um pouquinho para a direita ou para a esquerda nesse logaritmo, mas ele continua tendo o mesmo formato de curva. Essa curva que está aqui em verde é muito parecida com o gráfico de log de x na base 10. Ele não vai mudar o formato geral do gráfico. Mas o que acontece quando eu pego este gráfico aqui, que tem aproximadamente esse formato aqui, e eu aplico um módulo, né, nesse gráfico? Quando eu aplico um módulo nesse gráfico, aí sim existe uma coisa muito importante. Tudo que estiver aqui para baixo deixa de existir, porque não pode ser um resultado do módulo negativo, e tudo que é negativo passa a ser positivo, ou seja, ele vai fazer um bico mais ou menos assim, ó. Ele vai descer da mesma forma. Veja que ele vira aqui, ele vira para cima esse gráfico, tá? Por quê? Porque tudo que é negativo vai passar a ser positivo. Então a gente vai ter como se fosse um bico desse jeito aqui. Mas esse bico, ele vai encostar aqui no eixo x em algum ponto. Peraí, a gente já sabe que ponto é esse. Em que dia a diferença, que é justamente esse gráfico aqui, ó, em que dia a diferença é nula, é igual a zero? No dia número 48. Então a gente sabe que o gráfico vai ser algo parecido com isso. É uma função decrescente até o 48 e do 48 em diante ele passa a subir.
Olha só o que a gente fez. Quando você tem um gráfico de módulo, você pega exatamente o gráfico original e você reflete esta parte que está para baixo, reflete para cima, porque você está tirando módulos, está alterando o sinal daquilo que é negativo, passa a ser positivo. Então, você vai ter este gráfico aqui, ó, decrescente até o 48 e depois crescente dali para frente sempre. Bom, ele disse que a função d de t é crescente para todo t maior ou igual a 8. Não, entre o 8 e o 48 ela é decrescente, depois é que ela passa a ser crescente, a partir do 48, enxerga? Então, veja, essa função não é crescente para todo t maior do que 8. Falsa essa afirmativa. Então a gente teria, se a gente usar o que a gente considera que é verdadeiro, né, com aquela polêmica ali da questão número 2, da afirmativa número 2, seria somente a 1 como verdadeira. Aí a gente vai olhar aqui, ó, somente 1 e 2, 1 e 4, 3 e 4, 1, 2 e 3, 2, 3 e 4 são corretas, não tem nenhuma correta. Aí a gente volta e pensa assim, puxa vida, eu acho que ele está querendo que eu considere que a partir do terceiro dia do terceiro dia em diante, após o terceiro dia, e aí a gente vem aqui e marca essa como verdadeira. Aí a gente vai ter a 1 e a 2 como verdadeiras. Esse foi o gabarito que a FPP considerou como correto. Somente 1 e 2 são corretas, letra A. Enxerga? Então, de vez em quando, a gente tem que ter uma certa flexibilidade resolvendo a questão, porque se fosse só ela, é difícil da gente saber o que ele está querendo, né? Ele está querendo que eu considere verdadeiro ou falso nessa linguagem que foi colocada ali. Mas como a gente tem as afirmativas, a gente percebe, sabendo que a primeira é verdadeira, que a terceira é falsa e que a quarta é falsa, essas a gente tem certeza que ele quer que você considere a segunda como verdadeira também. Não é após o terceiro dia, ele está querendo que você considere que a partir, depois do terceiro dia, esse número médio de curtidas ultrapassa 50, tá bom? Valeu, gente. Às vezes a gente tem que fazer concessões também, né? Para poder acertar as questões de vestibular. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.